Argentina campeã. E nós temos aí mais algumas informações para trazer para vocês a respeito da Copa do Mundo. E a festa que aconteceu lá na Mooca, os Los Hermanos fazendo festa aqui no Brasil. A gente vai pôr aqui no ar uns vídeos aqui que a gente recebeu do pessoal que foi no Mooca. O Mooca já está aqui no ar, no nosso YouTube, no nosso Facebook, para quem está com a gente, acompanhando a gente pelas redes sociais. Depois você pode também entrar no nosso canal do YouTube e Facebook, nós vamos disponibilizar todas essas chamadas ali, mas você vê a festa dos argentinos antes, durante e depois do jogo, e não só argentinos, né, Narcissa? Com certeza tinha muita gente, tinha muito brasileiro. Né? A gente sabe que no final das contas São Paulo é uma cidade cosmopolita, né? Exatamente. Então, assim, era natural que a gente tivesse uma presença gigantesca de argentinos, mas é muito legal a gente ver isso, né? A gente vê uma festa saudável ali, e eu acho que no final das contas valeu, valeu. A gente continua penta. Eu, honestamente, tinha muito mais medo da França, tri do mundo, do que a Argentina, tri do mundo, por tudo que a gente falou nos últimos 3 blocos aqui. O Mbappé, a gente não sabe o que vai virar. O cara é muito novo, tem 23 anos, ele pode tranquilamente ganhar duas finais de Copa do Mundo. Até 1998, a França nunca tinha chegado numa semifinal de Copa do Mundo. Tinha sido em 82 e 86. Não, com semifinal. Com Platini. Tá, então eu me equivoquei. Mas só semifinal, né? Mas é semifinal e não sei nas primeiras Copas como é que 58 também perdeu do Brasil na semi. Mas aí você imagina o seguinte, aí você chega desde 98 para cá, de 7 Copas, a França ganhou 2 e chegou 2 na final. Então você imagina o seguinte, a França hoje é o grande time a ser batido no futebol mundial. É o bicho-papão. É o bicho-papão. Acho que a gente fala do Brasil, o Brasil de 98 a Argentina não fica chegou em 2 finais. A Argentina em 3 mundiais foi para a final nos últimos 2, né? 2014 e 2022. Mas tem o Messi. Sim. Entendeu? Tá a Argentina, se você tirar o Messi, não tem nada. A Argentina tirando o Messi, é um time comum. É impressionante, aquele tal de Lautaro, o cara é horrível. Com dificuldade. Meu Deus, a Argentina sem o Messi. Que cara ruim de bola. E o Di Maria é a mesma idade que o Messi, que é o segundo grande jogador da Argentina. E também vai parar, viu? Que vai parar. Não tem mais condição. Eu não sei o que vai virar a Argentina, entendeu? Mas acaba aparecendo. Aquele Álvares é um bom jogador, mas tem alguns pernas de pau ali que, meu Deus, esse goleiro, todo time tem que começar com um bom goleiro, e esse Emiliano Martinez aí é impressionante. O que ele fez ontem é um jogador aí diferenciado, completamente. Mas o goleiro ele ajuda a defender, o goleiro não vai fazer gol, com exceção do Rogério Ceni, nenhum goleiro faz nada lá na frente, ajuda no ataque. Então, mas eu acho assim, a seleção brasileira com o Endrick, na hora que se o Endrick realmente virar o grande jogador que a gente espera que ele vire, a seleção brasileira tem tudo para reassumir o protagonismo. Tem o Vinícius Júnior, tem o próprio Rodrigo, que também tem o Neymar com 34 anos. E também tem a gente não pode descartar. Não, o que eu acho que a gente não pode querer imaginar que o Neymar vai ser o Messi. Infelizmente, existe ali uma diferença técnica entre os dois que a gente tem que ser prático nisso. Só que, se você olhar para o lado, você tem o Rodrigo. Você vai olhar para o outro lado, você tem o Vini Júnior. Nós temos um elenco, se o Brasil conseguir entender que ele tem um elenco superior aos outros, a gente não pode perder um jogo como perdeu para a Croácia. Só que tem que ir para a Copa, parar de pintar cabelo. E jogar de maneira coerente, pô. Precisa ter alguém que oriente jogador, que tenha líder dentro do campo. Porque se o Brasil tivesse um líder contra a Croácia, a gente não teria teria passado pela Croácia. Com certeza. Não, o lance do gol da Croácia é um lance ridículo. Onde o jogador que entrou para segurar, que era o Fred, ele vai para o ataque, uma bola na linha de fundo. Ele perde uma bola na linha de fundo. Mas você pode ver que o lance começou errado já com o Pedro. Porque se o Pedro não perdeu a bola e tentou fazer o lançamento para ele, aí, como você está na jogada, você vai parar. Eu não vou falar nada do Pedro. Eu acho que poucas pessoas defenderam tanto o Pedro na seleção quanto eu. Mas o Pedro, para mim, na seleção, foi um fiasco total. Mas né? entra na hora. Mas ele bateu o pênalti e não perdeu o pênalti. Tudo bem. Mas entra frio no jogo, Eduardo. Depende muito das circunstâncias. Ele entrou no segundo tempo. Já teve a prorrogação. Mas eu acho assim, a gente tem que... Lógico que não pode fazer uma culpa coletiva, mas... Não, de jeito nenhum. Para mim, o Tite foi covarde. Desculpa, é uma palavra forte. Mas o Tite foi covarde. Com aquele time, tirar o Vinícius Júnior, foi covarde. Pô. Não é possível a gente... tecnicamente,
psicologicamente perder da Croácia, gente. O time com o tal do Modric é um baita jogador com 37 anos andando em campo. Não tem condição de perder um jogo daquele. Talvez faltou estratégia para o Brasil. Com certeza faltou estratégia. Com Eu certeza. acho que é isso. estratégia E coisa que o Scaloni conseguiu fazer na Argentina. Perdeu o primeiro jogo, o que ele fez? Mudou tudo. Mudou tudo. Então, a partir do momento que você tem um técnico que joga sempre no mesmo esquema, a coisa fica complicada no futebol. O papelão que o Brasil fez com Camarões. Eu ia falar disso, exatamente. E depois para mim o Brasil perdeu a Copa, não foi nem contra a Croácia, foi naquela partida contra a Coreia. Que tinha que ter metido 8, 9 a 0. Fez 4-0 em 30 minutos de jogo, e aí ficou com uma frescura, para falar o português, cara, claro. O que é uma frescura, quer dizer, que o ganhamos Rafinha o jogo. tem que fazer. Agora o próximo gol é do Rafinha. Para. Aí depois no segundo tempo, não, põe todo mundo pra jogar. Aí troca o goleiro, Copa do Mundo. Na hora que tava 4-0, eu tava isso? assistindo o jogo e eu falava só o seguinte: nós temos que fazer mais do que 7 gols. Nós temos que ser a maior goleada da Copa. Esse time tá batido em campo, tá morto, e para tentar apagar um pouquinho aquele 7-1. Os caras tiraram o pé. Mas é aí que mora o segredo aí, que tem que aparecer a líder, alguém que é líder. Chamar assim, vamos jogar, pô, que brincadeira é essa? Mas é o técnico que tem que fazer. Não, lá dentro não tem alguém que tem que resolver esse tipo de problema. Não, Vocês estão de técnico não tá em brincadeira? campo. Vocês Técnico querem não tá ganhar o jogando. jogo ou o que vocês querem? O técnico joga? Não. E tem outro, hein? Técnico do Brasil também precisa estudar muito, lamentavelmente. Nem o curso que a CBF dá é reconhecido lá fora. Então, são coisas dentro do futebol que aqui tem que ser feita uma limpeza geral, fazer algumas coisas aí. Eu vou pôr um outro assunto. Assim, eu sei que a gente já está chegando no final do Jornal de Esportes aqui, mas eu queria colocar um assunto legal aqui. Quem que vai ser o próximo técnico, ou quem que você acha, Nascimento, Eduardo, que é o próximo técnico da seleção brasileira? Quem precisaria ser esse técnico para mudar um pouco essa mentalidade e fazer o Brasil voltar a ser vencedor na próxima Copa do Mundo? O que eu falo para você? Hoje no Brasil, eu acho muito difícil achar alguém. E o Diniz? Não, Mas a gente... Eu acho você ia falar o quê do Scaloni há 4 anos atrás? Pelo amor de Deus também? Não. Sim. Ou a gente vai ter que ter coragem para chegar e falar assim, nós temos os melhores jogadores e esses jogadores vão ter que jogar bola. Como é que é o nome do técnico do Palmeiras? Eu esqueci agora. O Abel Ferreira. Para mim é o Abel. Mata 2 coelhos com uma cajadada só. É o melhor técnico em atividade no Brasil, conhece futebol e ainda tira o técnico do Palmeiras ainda. Para mim resolve o problema. Você tá querendo acabar com o Palmeiras. Ele tá querendo acabar com o Palmeiras. Eu quero resolver o problema do futebol brasileiro. Ele é um cara estrategista, um cara que sabe... É o que falta pro técnico brasileiro. É um cara que sabe fazer a cabeça do jogador. Infelizmente. Para mim, o Abel... Apesar de que temos pessoas capacitadas no Brasil, mas precisa estudar. Precisa evoluir, futebol, né? Lógico, é um esporte extremamente simples. Eu lembro perfeitamente quando o Abel chegou no Palmeiras. A primeira coisa que ele fez, quando ele chegou no Palmeiras, ele reuniu todo mundo. Cozinheiro, roupeiro, jardineiro, jogador, presidente, diretor. Reuniu todo mundo em volta. Falou assim, vamos junto. Vamos junto. Faz 2 anos que ele está nessa caminhada de vitórias. Seguinte, Eduardo, a seleção brasileira é tão complexa porque o ciclo é muito longo. Você não vai conseguir juntar 23, 25 jogadores agora em 2023. Não, lógico que não. E falar, então, até e vai falar porque... o seguinte, 2026 está logo ali. Não, o cara vai se machucar, o cara vai parar de jogar, o cara vai entrar em uma fase. O Abel fosse tão bom assim, ele era técnico da seleção portuguesa. Até porque na minha cabeça, eu teria levado até o Hendrick para a Copa. Assim como eu teria levado naquela Copa de 2010. Isso eu já briguei com o Narciso aqui, que o Narciso era contra levar o Neymar em 2010. Eu acho que aquela era a Copa de 2010. Mas é outra história. Mas se leva o Neymar aquela vez, o Ganso tivesse levado, o que virou o Ganso? O que virou o Ganso? Aprende. Quem sabe virar outra coisa? Eu acho que o jogador de futebol ele tem que ser forjado. E vai sendo forjado ao longo da sua carreira. Bom, você falou aqui no intervalo sobre o Messi, que ele foi com 11, 12 anos de idade e foi levado para a Espanha, porque a Argentina estava numa crise desgraçada, que ele não ia nem ter continua essa crise, né? Coitado dos argentinos. E aí o Messi foi para lá porque ele foi sendo forjado. Eu lembro esses dias, meu pai me passou o vídeo do primeiro gol do Messi. Você vê aquele primeiro gol do Messi, você chora, só de ver aquele lance. Quem fez tudo foi o Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho, fez a jogada inteira, deu a bola de bandeja para o Messi concluiu pro gol, o time inteiro foi abraçar o Messi. O moleque tinha acabado de entrar, primeiro jogo dele, primeiro gol dele. Então, é um esporte que você tem que ir forjando esse atleta.
O Abel errou quando não levou o Endrick na final de clubes, no Mundial de Clubes. Ele não vai jogar, não, mas leva, aprende, vai convivendo com esses caras. Tem que começar Se a você conviver. for pensar Então, no que o Eduardo está falando, o Ronaldo Fenômeno não jogou a Copa de 94, mas ele tinha mais ou menos o mesmo perfil em 94 Do Endrick. e que o Neymar tinha em 2010. É. O Neymar, provavelmente, em 2010, já era muito mais jogador, muito mais pronto do que o Ronaldinho Fenômeno em 94. O Ronaldo Fenômeno não entrou em nenhum jogo, mas é campeão, ele é bicampeão do mundo. Tem 2 Copas do Mundo, sem ter participado de nenhuma partida. Sabe o que está precisando aqui no Brasil? Acabar com a situação de levar jogador para ficar na vitrine para ser vendido depois da Copa do Mundo. É esse que é o maior problema. Ó, eu não vou falar mais nada, só vou deixar aqui no ar uma situação que eu vi. Até jogou bem, tá? Alguém conhecia o tal do Martinelli? Ninguém conhecia. Aí você vai ver o seguinte, aonde que ele jogava aqui no Brasil? No Ituano. Quem é o dono do Ituano? O coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista. Então, assim, por gente, aí você já vai vendo as coisas, como é que funciona. isso aí esse é o futebol brasileiro. Infelizmente. Né? É aquilo que eu Levaram falei o lá Martinelli, atrás. não tenho nada. Até jogou bem foi para mim um dos melhores contra Camarões, mas levou o Martinelli, sei lá, vocês chamam isso monte de atacante não tinha zagueiro. Sem levar o Gabigol. Um monte de Levou o atacante Martinelli não e tinha não levou o zagueiro. Gabigol. Então, Então, são assim, algumas gente, Aí machucou o coisas lateral direito sem improviso, porque o vovô olímpico não podia jogar, tem que improvisar um zagueiro que não tinha zagueiro. Uma palhaçada. Mas também tem um pequeno detalhe. Jogador que você leva, é o caso do Di Maria. Chegou lá machucado, aí resolveu o problema da gente. era craque esse, né, Nassis? Ah, sim. E tinha história, né? É verdade.